Mateus 5, 43. Diz assim, Mateus 5, 43. Ouviste o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui nós percebemos, irmãos, pelo contexto, que perfeição para Deus é o quê? Perfeição para Deus aqui nessa passagem, no contexto do que está escrito aí em Mateus, no Sermão da Montanha. Perfeição é você tratar bem quem lhe trata mal. Entendeu? É você dizer assim, ó, aqui tem 10 pessoas, né? Aí tem um pacote de bolacha preta, 10 bolacha preta. Aí no meio das 10 pessoas ali tem uma que você não vai bem com a cara. Então você pega a bolacha preta dela, ó. Entendeu? Essa fulana ali eu não gosto, eu não vou dar a bolacha preta a ela. Ou vou dar só um pedaço. Tá entendendo mais ou menos o princípio? É um princípio bem grotesco que eu citei aqui, né? Mas é bem ilustrado nesse sentido. Quando você gosta de alguém, você trata ele de uma maneira melhor. Quando você não gosta de alguém, você passa e tudo bem, mas não olha nem para a pessoa. É assim que Deus faz? Não é assim que Deus faz. E se nós fazemos assim, significa que nós ainda não temos essa perfeição aqui que ele fala, né? As pessoas pensam assim que ser perfeito, né? Ser perfeito é você não ter defeito, né? Mas aqui no contexto dessa história da Bíblia, perfeição tem sentido de você tratar pessoas que lhe fazem mal, ou pessoas que lhe desagradam, ou pessoas com quem você desagradou, né? Você tratar essas pessoas igual aquelas pessoas que você gosta. E ele faz assim, porque diz que Deus, ele tem poder para isso, não tem? Se Deus dissesse assim, ó, eu vou mandar chuva só sobre o povo que lê a Bíblia, ele podia fazer isso? Ele pode? Se ele quiser, ele pode? Ele pode, mas ele não faz isso, porque ele é perfeito. E ele diz que manda chuva sobre os que lê a Bíblia e os que não lê a Bíblia também. Ele manda chuva sobre aquelas pessoas que estão indo para a igreja, e ele manda chuva também sobre aquelas pessoas que estão tomando cachaça. Deus, ele é inclusivo. Aquele argumento que a gente citou aqui, né? As pessoas dizem assim, não, porque Deus é bom, e por que ele criou o diabo? E por que ele deixou o diabo viver? Primeiro, Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo perfeito, foi? E que se tornou o diabo. As pessoas dizem, então por que ele não destruiu o diabo? Porque eles dizem assim, se Deus realmente fosse bom, era para Deus impedir o diabo de fazer o mal, né? Mas na verdade Deus é bom porque ele permite isso. E ele seria mal se ele impedisse. Porque é exatamente o princípio que a gente vê aqui. Que ele concede o quê? A chuva, o bem, o sol. Ele concede liberdade a quem? Ele diz aos bons e aos maus. A todo mundo ele concede liberdade. Já o inimigo não é assim. Nós estamos vendo uma evidência clara disso nesse tempo que a gente está vivendo. É aquilo que eu falei aqui outro dia, né? Você pode escolher se usa máscara quando você vai na rua, se vai no centro, vai entrar numa loja. Você pode escolher se usa máscara ou não? Não pode. As pessoas só deixam se você entrar, se elas dão um banho de álcool nas mãos, né? E volta a máscara. Isso é só o começo. Só o começo. Aí de repente, depois vão dizer assim, vacina, né? Aí você pode escolher se toma vacina ou não. Observe, irmãos, que muitas pessoas elas se incomodam quando se começa a falar disso, porque elas têm uma mentalidade
uma mentalidade sistêmica. Uma mentalidade sistêmica. Que mentalidade é essa, Messias? É uma mentalidade que segue o sistema, entendeu? É uma mentalidade que segue o sistema. Não, as pessoas dizem, não, o médico está dizendo, então tem que seguir o médico, né? O governador falou, tem que seguir o governador. Tem que seguir as recomendações das pessoas que entendem mais do que nós. Como se todo mundo fosse ignorante, né? Como se todo mundo fosse ignorante e todo mundo fosse, vamos dizer assim, uma criança, né? Uma criança que você tem que puxar pelo braço, né? E levar porque ela não sabe o que fazer, não é isso? Não sabe o que fazer, então o sistema quer tratar você assim, entendeu? Resumindo, eu usei uma ilustração não tão pesada, mas o sistema quer lhe tratar como boi, como gado, entendeu? O que é que o dono do gado faz com o boi? Ele ferra o boi, marca o boi, coloca o boi no curral, entendeu? E dá aquela ração para o boi ali e o boi tem que se sujeitar a ele. É exatamente para que o sistema serve, para tratar o ser humano desse jeito. Aí se alguma pessoa se levanta e diz, olha, eu não aceito isso aqui, os próprios bois atacam ela. Eles foram manipulados de tal forma, né, que eles próprios já foram sistematizados e se tornam agentes do sistema. Que é um sistema, como eu falando para você aqui, que é o inverso do que Deus é. Deus é o quê? Ele concede a chuva, ele concede o sol sobre os bons e os maus. Ele concede liberdade, ele concede a vida. Olha, Deus é tão bom que ele concede o corpo, ele concede a mente e ele concede a boca para uma pessoa blasfemar dele. Já imaginou? Se você fosse Deus, você permitiria isso? Criar algo para blasfemar de você mesmo que criou ele? Mas Deus é tão bom que ele cria pessoas e dá essa liberdade a elas. Não é o que nós estamos vendo hoje no mundo. Ouse, você ou eu, ouse questionar o governo para saber o que acontece comigo e com você. Entendeu? Ouse em algum momento dizer assim, eu não quero usar máscara, entendeu? Eu não quero negócio com álcool, eu não quero negócio com vacina. Aí veja o que é que vai acontecer com você. Restrições, abusos, privação de direitos. É isso que virá sobre as pessoas que procurarem simplesmente buscar o seu direito. Porque eles dizem assim, não, porque o médico disse que você tem que usar máscara porque a máscara vai lhe proteger. É isso que ele está dizendo, entendeu? É isso que ele está dizendo. Por que você acredita? Simplesmente porque ele está dizendo. Não sei se vocês conhecem a história do doido, né? Vocês conhecem a história do doido que ele vinha, era um caminhão de doido. Aí tinha o médico era o motorista. O médico era o motorista. Essa história é engraçada, mas ela ilustra isso. O médico era o motorista. Aí o caminhão de doido atrás e um doido do lado aqui, né, do passageiro. Sei que o caminhão virou, aí isso era doido espalhado no meio da pista, por todo canto. Aí o médico disse ao doido que estava, né, que o doido escapou, que estava do lado dele. Não, o médico era o único que tinha juízo, mas mesmo assim capotou o carro. E ele falou para o doido que estava com ele, só o seguinte, vamos esconder esses doidos que estão tudo mortos, e se a gente não esconder, nós vamos ser tudo presos. Nós vamos pegar esses doidos e colocar aqui na beira da pista e dizer que aconteceu uma coisa que se souber que foi a gente vai ser preso. Aí, olha, está tudo morto, então vamos ter que botar para ali. Aí o doido saiu pegando, né, os outros doidos que estavam estirados lá e saiu botando, né, na beira da pista. Daqui a pouco teve um doido que disse, ei rapaz, não me deixa aqui não, que eu estou vivo. Aí o doido disse, você quer saber mais do que o médico, rapaz? Você vai para lá. Aí botou lá também, né? É uma história engraçada. Até você pode pensar assim, ixi, o cara está contando piada na hora do culto. Mas a questão da máscara é a mesma piada, entendeu? A pessoa usa a máscara na cara aqui, simplesmente porque disseram que é para você usar. Entendeu? Aí se você disser, eu não gosto disso, isso me faz mal, aí você quer saber mais do que o médico? Observe se não é isso.
Você quer saber mais do que a OMS, que chama, né? O Ministério da Saúde? Para você entender que máscara é inútil, você não precisa ser médico, você não precisa fazer curso, você não precisa ter curso de enfermagem. Você não precisa disso. Coisas simples, básicas. Você, quando coloca uma máscara na cara, a primeira coisa que você sente é o quê? Falta de ar, desconforto. É ou não é? Você não consegue falar direito. Quando uma pessoa que usa óculos, quando ela começa a falar, e o óculos embaça em cima, né? Se fosse só por isso daí, nada demais, né? Nada demais. Mas aí o problema, irmãos, é que o uso de máscara é pior do que ele ser desconfortável. A pessoa diz assim, não, porque ele vai lhe proteger do vírus, né? É proteger do vírus. A questão é que além de dela não lhe proteger do vírus, ela ainda enfraquece o seu corpo para o vírus. Por que ela enfraquece o corpo para o vírus? Como foi que você tirou isso? Não precisa fazer curso de enfermagem, não precisa fazer medicina para entender isso. Para que eu e você possamos ter saúde, a gente precisa respirar. E respirar o ar puro. Isso é um ensinamento da nossa igreja. Não sei se você já viu sobre isso. E o ar puro precisa ser respirado. Já ouviu falar sobre isso na nossa igreja, que tem os remédios naturais, o sol, né? O sono tranquilo, o ar puro, a água. Não fala isso, né? Aí imagina aí que você bota uma máscara na cara, nem o oxigênio entra direito e nem o gás carbônico sai. Porque quando você, o processo de respiração envolve inspirar, é isso? E expirar. Quando você inspira, é o quê? Oxigênio. Quando você expira, é o quê? Gás carbônico. O que eu estou falando para vocês? Essas coisas aí, você não precisa fazer um curso para descobrir. E até mesmo hoje em dia, na internet, você sabe, e isso aí é uma coisa básica, né? Que você inspira oxigênio e você expele gás carbônico. Quando você tapa a sua cara, o seu nariz, a sua boca, você impede de o oxigênio entrar livremente. E você impede o gás carbônico de sair. O que é que acontece? Num processo demorado, a sua respiração vai ficando debilitada, o seu corpo vai ficando fraco. É como eu estou falando para vocês. Não precisa ser médico para saber disso. Mas simplesmente porque o médico diz, bota a máscara. Aí você diz, não, o médico está certo, eu estou errado. Entendeu? O médico está certo, eu estou errado. O princípio da liberdade, ele ensina isso. O princípio da liberdade, ele ensina isso. Está na base de todas as leis. As liberdades individuais. O seu direito de raciocinar, por você mesmo e saber o que é melhor para você ou não. Saber o que é melhor para você ou não. Aí eles dizem assim, não, porque se você não usar máscara, olhe bem, a princípio era para você não pegar o vírus, né? Aí eles viram que não tinha lógica esse negócio que a máscara não protegia nada do vírus. A lógica que eles encontraram agora é que o uso de máscara impede você de compartilhar o vírus. Observe, já foi comprovado pela própria medicina, pesquisei sobre isso, que o uso de máscara não impede você de pegar vírus, não impede. Mas aí eles estão alegando que o uso da máscara impede você de contaminar outras pessoas com o vírus. E aí a lavagem cerebral é tão bem feita, né, que ele faz com que você se torne o culpado pela disseminação do vírus. Se torne o culpado pela disseminação do vírus. E a gente simplesmente se sujeita, obedece, e de repente vem outra restrição, diz assim, fica em casa, aí você fica, entendeu? Não saia, você fica.
E o pior ainda, você acaba se tornando agente deles, né? Porque outras pessoas que estão querendo preservar, conservar a sua liberdade, você vai lá e diz, olha, não pode, fica em casa, você vai matar o povo. E você pensa que não, você está seguindo exatamente o sistema, com a mesma mentalidade sistêmica. Qual é o problema disso, irmãos? Qual é o problema? Onde está o problema disso? Você pode pensar assim, não, rapaz, você tem que colaborar para que ninguém mais morra. Como se a gente fosse culpado de que as pessoas estão morrendo, né? Uma visão distorcida das coisas. Mas eles fazem exatamente isso, como Isaías falou, né? Aquilo que é escuro, ele diz que é claro. Aquilo que é amargo, ele diz que é doce. Aquilo que é certo, ele diz que é errado. E aquilo que é errado, ele diz que é certo. Uma coisa que eu e você precisamos compreender bem, irmãos. Deus não é assim. Isso não é mandado por Deus. Porque Deus, ele concede liberdade às pessoas. Você veja as contradições das coisas. As contradições. Por que que uma vacina precisa ser obrigatória? Por que que precisa ser obrigatória? Faz sentido ela ser obrigatória? Observe bem. Carlinhos, por favor, pode ficar em pé, por favor. Ó, Carlinhos está vacinado e eu não estou vacinado, né? Ele se vacinou, automaticamente, se ele está vacinado, ele pega o vírus? O vírus serve, a vacina serve exatamente para quê? Para imunizar, para ele não pegar o vírus, né? Aí, se eu não tomo vacina, quem é que se prejudica? É eu ou ele? Eu ou ele? Sou eu. Observe. Se a pessoa... Pode sentar, obrigado, Carlos. Se a pessoa está vacinada, que preocupação ela precisa ter com quem não vai se vacinar? Que preocupação ela precisa ter? Qual é a preocupação que ela precisa ter? Nenhuma. É a mesma preocupação daquela pessoa que diz assim, ó, eu não bebo, então eu não bebo, mas eu posso obrigar outras pessoas a não beber? Mas é isso que o sistema quer fazer com as pessoas, né? Ele diz assim, ó, esse aqui vai ser vacinado para ele ficar protegido. E aquela pessoa ali não quer ficar protegida, mas nós vamos obrigar ela a se proteger. Isso é a raiz, ó, esse pensamento é o princípio que está na raiz de todo tipo de opressão que existiu no passado. Foi o mesmo espírito que existiu na igreja romana, que perseguiu o povo de Deus. O povo de Deus queria ler a Bíblia aqui, ó, queria pegar a Bíblia para ler. Aí ele dizia assim, ó, só quem pode ler a Bíblia são a gente, vocês são burros, vocês são ignorantes. Só quem entende a Bíblia são os pessoal da igreja. Disse, não, mas a gente lê a Bíblia mesmo sendo ignorante. Aí disse, nós não pode, aí tomava, então matava e queimava. Eles tinham um princípio por trás, né? Que era o princípio de obrigar a pessoa a algo. É o mesmo princípio que nós estamos vendo repetido no mundo hoje. Pior ainda. Pior ainda. É. É. Aí eles alegaram o seguinte, ó. Você, eles estão trabalhando nesse sentido, né? Você não vai tomar a vacina, então você não vai poder se deslocar. Você vai, nas barreiras sanitárias, você vai ficar, porque você não pode para não contaminar os outros. Mas se os outros já estão vacinados, você vai contaminar quem? Entendeu? Observe, irmãos. Observe. É simplesmente tirania. Entendeu? É o espírito do anticristo. O espírito da serpente. O espírito da opressão que está se revivendo no mundo. E nós estamos vendo com nossos olhos. É o espírito que quer obrigar a você fazer coisas que você não quer. Obrigar você a fazer coisas que eles querem. Esse não é o Espírito de Deus. A gente viu aqui que Deus, ele concede o quê? Liberdade para as pessoas. Quem segue a ele, quem não segue a ele, ele manda chuva do mesmo jeito, ele manda o sol do mesmo jeito, ele abençoa do mesmo jeito, ele sustenta do mesmo jeito. O livro de Apocalipse diz assim, diz, eu estou à porta e bato. O espírito da serpente diz, eu estou com a algema e prendo.
Observe a diferença. O Espírito de Deus, eu estou à porta e bato. O espírito da serpente vem para lhe prender. Para dizer a você, ó, fique em casa, bota máscara, toma vacina. Não vá trabalhar, fecha o seu comércio, fecha a sua loja, né? Não trabalhe. E ele ainda quer fazer você acreditar que isso é bom. Ele quer fazer você acreditar que isso é o melhor. Isso é um contrassenso terrível. Eles dizem assim, funciona só atividades, como é que chama? Só serviços essenciais, não é assim que fala, né? Só serviços essenciais. Aí eles que determinam quais são os serviços essenciais, né? Esse serviço essencial é o quê? O supermercado, ele fala, né? Farmácia, banco, não é isso? Para eles, esses são os serviços essenciais. Quer dizer que você que ganha o seu pão a cada dia ali trabalhando, esse serviço não é essencial para você. Já imaginou que contrassenso? Quando você vai ver, parece que está chovendo. Quando você vê o contexto geral, você vai perceber que não tem como os serviços essenciais, como eles dizem, não serem afetados pelos serviços não essenciais. Tudo que nós estamos vendo, irmãos, acontecer no mundo, é exatamente essa ação diabólica da serpente para manipular e controlar as pessoas. E o pior não é isso. O pior é que nessa multidão inteira do mundo que está sujeita a isso, são poucas as pessoas que falam contra isso. As próprias igrejas são ensinadas a seguir as regras, seguir o sistema. Escravize, submeta-se. Aceite a canga que ele está botando em cima do seu pescoço. Que ela vai ficar cada vez mais pesada. Todas as pessoas simplesmente se submetem, se sujeitam, aceitam. Como se isso fosse coisa de pouca importância. Eu vou dizer a verdade a vocês. Isso é uma coisa gravíssima. Que está começando a acontecer no mundo. Revoltas terríveis já estão acontecendo na Europa. De pessoas que não estão aceitando isso. De pessoas que estão morrendo por causa disso. Contra isso, lutando contra isso, entendeu? E não é para menos, porque isso está tirando a minha e a sua liberdade. Tirando os meus direitos, os seus direitos. Isso é uma coisa, irmãos, que as pessoas não estão abrindo os olhos para enxergar, para perceber. O diabo, nós somos religiosos, acreditamos na Bíblia, acreditamos na existência do mal, né? E sabemos que o diabo é quem controla essas pessoas. Ele faz isso, ele manipula as pessoas. E faz com que as pessoas sejam tratadas como gado desse jeito. E mantém as pessoas na inércia, na ignorância, na alienação. Elas olham a coisa e ficam só balançando a cabeça, isso é mesmo, tem que usar máscara, tem que ficar em casa, para ninguém morrer. O sistema trabalhou de tal forma, fazendo parecer que você que é o culpado. Observe, que coisa absurda mesmo. Nós precisamos compreender bem isso. Compreender que não foi isso para isso que Deus nos fez. Deus nos deu liberdade. Deus nos deu, sabe o quê? Força física. Deus nos deu saúde. Sabe qual é a melhor maneira de vencer vírus, doenças? Sabe qual é a melhor maneira? Não é botando máscara. É qual? Sabe me dizer? É você cuidando da sua saúde, simplesmente fortalecendo o que o seu corpo já é. O inimigo, ele diz que você é fraco, entendeu? Ele diz que um vírus chega ali e vai lhe derrubar e vai lhe matar. Um vírus, uma doença, só vai fazer isso se você estiver vulnerável, entendeu? Se você estiver vulnerável. Deus criou você. Você lembra do que a Bíblia fala quando Deus criou o ser humano? Diz que, na Bíblia diz assim, diz que quando ele criou a terra, criou os animais, criou as plantas, diz que tudo era bom. Quando ele criou o ser humano, ele disse que tudo era muito bom. Muito bom. O inimigo diz que o ser humano é ruim, é fraco, entendeu? Que qualquer topada ele morre.
que um vírus vem para ele e ele tem que botar máscara, tem que ficar em casa para não morrer. Isso é um contrassenso. Isso é uma contradição terrível. E pega uma criança e começa a injetar vacina, e tome vacina, e tome vacina, e tome vacina. Quando a criança está com 5 anos de idade, ela já tomou tanta vacina. O pensamento deles é de que o ser humano é debilitado, é fraco e a vacina vai fortalecer. Observe, irmãos, isso é um contrassenso. Deus criou o homem muito bom, muito forte. Existem, de certa forma, algumas doenças que podem tornar certas pessoas mais vulneráveis, entendeu? Como a gente sabe, ao longo da história ocorreu a invenção da penicilina, que protegeu muita gente, né, de várias doenças, tuberculose. Existem casos assim. Existem alguns casos. Existem muitos casos assim, só que, no geral, para que o mal, a doença, possa destruir o ser humano, é preciso que ele esteja enfraquecido. E essa mentalidade, essa filosofia das máscaras, a única coisa que estará fazendo comigo e com você é enfraquecendo a gente, ao invés de nos fortalecer. Sabia? Eu sou uma agulha no palheiro, falando contra isso, né? Eu sou um dos poucos que fala contra isso. Porque os próprios líderes da igreja, os próprios pastores, a própria organização manda você seguir a boiada, né? Siga o sistema. Siga o sistema. Eu estou dizendo a você, não se sujeite ao sistema, que isso é escravidão. Deus nos criou para a liberdade. Amém? O livro de Tiago fala que a lei de Deus é a lei da liberdade. Quando você segue a Deus, você é livre. Eu posso adoecer, morrer? Posso. Qualquer pessoa está sujeita aí a adoecer, morrer, se enfraquecer, qualquer coisa. Mas a pior doença que existe é a doença da ignorância. A doença da cegueira, de você se sujeitar a algo sem lutar contra, sabendo que aquilo está lhe destruindo, lhe fazendo mal. Deus nos proteja, que Deus nos instrua, que Deus nos prepare para enfrentar as coisas que virão, porque eu estou falando para vocês, né? O começo já é isso, né? É máscara, é vacina, fica em casa, não trabalha. Olha, tudo isso é intransigência, tudo isso é tirania. Mas é só o começo. As próximas coisas que virão, pode escrever, serão coisas mais restritivas, mais penosas sobre as pessoas. Até que chegará o dia em que eles dizem assim, ou você aceita isso, ou você não poderá comprar, nem vender. E aí estará estabelecida a marca da besta. Se você for seguir o sistema todinho, obedecendo a ele, até chegar a marca da besta, quando chegar a marca da besta, você vai rejeitar ela? Preste atenção, você já vem se sujeitando e aceitando ele, fazendo tudo que eles estão dizendo direitinho, até quando ele chegar assim, pronto, agora aceita isso aqui, para que você possa comprar e vender. É o caminho que nós estamos seguindo. Tomara a Deus que a gente tenha tempo melhor para se preparar. Mas se não, que Ele nos prepare agora. Quem puder orar comigo, eu vou me ajoelhar. Quem puder se ajoelhar ou ficar em pé, nós vamos orar. Oremos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus, para buscar a Tua presença. Pedir que o Senhor nos proteja, nos guarda, Deus, de todo mal, todas as doenças. Sabemos que o Senhor nos fez fortes, mas ao mesmo tempo sabemos que nós podemos enfraquecer por qualquer coisa. O pecado que há na terra, a alimentação errada. E o mundo está aí com o aumento das epidemias, das doenças, muitas pessoas morrendo. Nós estamos, ó Deus, inseridos nesse contexto. E a pior doença não é nem esse vírus, é a doença da manipulação, da escravização que está sendo imposta sobre as pessoas, e as pessoas simplesmente se sujeitam, aceitam como se tudo fosse normal. Isso é o pior, Deus, é isso que nós pedimos, que o Senhor nos livre. Desde já o Senhor nos prepare, nos capacite para enfrentar a marca da besta que está se formando no mundo. Que o Senhor nos conceda força física, saúde e principalmente força espiritual para estar ao teu lado diante de todas as provas.
Nós pedimos isso e já agradecemos em nome de Jesus.